A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado. Passando aqui para fazer mais um vídeo. Dessa vez de um assunto assim bastante polêmico no meio cristão, no meio evangélico, no meio de pastores, né? E a gente observa essa questão de maneira muito firme aí no meio evangélico principalmente. É a história de não julgueis para não serem julgados. Então, se pega só aquele texto isolado do Evangelho de Mateus. E aí, eu quero fazer uma análise exatamente disso, se nós, como cristãos, temos direito de julgar. Então vamos lá. Diante de tantos episódios que ocorrem no âmbito do meio evangélico, desde corrupção, desvio de dinheiro, desvio doutrinário, coisas crassas que ofendem a palavra de Deus, há sempre aquele grupo de crentes que se apressam, né, em corrigir quem expõe os escândalos, usando aquela frase, né, conhecidíssima: não julgue para não ser julgado. Bom, ela é frequentemente citada, mas nem sempre compreendida em sua totalidade. Para entender o que Jesus realmente ensina sobre o julgamento, é preciso olhar para o contexto bíblico e para as outras passagens que tratam do mesmo tema. Não é fácil. E o nosso maior inimigo, o diabo, usa a distorção da palavra para nos fazer ter medo do julgamento, nos incentivando a não filtrar mais nada. A gente aceitar tudo como está. Mas vamos ser honestos. Você julga o tempo todo. É um filtro que só funciona bem quando você está limpo, segundo a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não esteja sem pecado. Uma coisa é você pecar, a outra coisa é você ficar correndo atrás do pecado, cometendo o que a Bíblia chama de iniquidade, né? É aquele pecado que você sabe que é, mas não larga de jeito nenhum. Então, julgar é biblicamente correto. Ou, apenas numa análise simplista, vamos abordar alguns princípios bíblicos desse chamado julgamento. Há muitos crentes que julgam quem julga, usando principalmente aquele texto que eu citei no início do Evangelho de Mateus 7, de 1 a 5, que eu vou ler aqui, que estabelece os princípios do julgamento sob a ótica cristã. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com o que julgardes, sereis julgados. Poderíamos chamar isso da medida. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Aí o texto diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso aqui é muito claro. Ora, se eu sou uma pessoa que comete o pecado do adultério, como eu vou julgar alguém que está adulterando? Estão entendendo? Se eu sou um ladrão, como eu vou julgar alguém que está roubando? Esse é o contexto disso aqui, né? Se eu estou pecando fortemente naquela área, como é que eu vou julgar o outro? Presta bem atenção no texto. Então, a exortação de Jesus não significa que devemos ser indiferentes ao pecado ou à injustiça. A Bíblia nos instrui a discernir e a corrigir o erro. Por exemplo, Gálatas 6:1 e 1 Coríntios 5, versos 12 e 13. O cerne do ensinamento de Jesus aqui é a motivação e a maneira de nosso julgamento. Ele nos adverte contra o julgamento hipócrita, arrogante e condenatório. A pergunta é se esse texto dá permissividade, né, já que eu não posso julgar, para pastores ou líderes, ou né, quaisquer que sejam os crentes, casem inúmeras vezes, como a gente vê por aí, que inventem teologias humanas, apliquem essas nas suas igrejas, né, com foco em prosperidade, coach, PNL, vestimentas, rituais que não estão na palavra de Deus, músicas e festas mundanas nos templos. Eu paro aqui porque a lista é muito grande. E aí? Eu não posso julgar, então, né? Eu tenho que aceitar permissivamente esses ataques. Então a gente precisa prestar bem atenção nas coisas. Então, baseado nesta visão simplista, eu não posso aplicar a Bíblia como regra de fé e prática, não posso usar a disciplina bíblica para exortar,
e tem que deixar rolar o que não edifica na minha igreja, no meu ambiente de trabalho ou na minha casa, porque eu não posso julgar. Tenho que aceitar as deformidades de caráter cristão das pessoas e me calar completamente. Ora, o mesmo Jesus que ensinou esse texto aí foi o mesmo que expulsou os vendilhões do templo lá em Jerusalém, a mesma pessoa. E que chamou os escribas e fariseus de hipócritas e de sepulcro caiado. Ou não foi Jesus? O que Jesus verdadeiramente ensina é que não podemos fazer julgamento hipócrita. Hipocrisia é derivada da palavra grega upokrisis. É a falsidade ou fingimento de uma pessoa que professa crenças, sentimentos ou virtudes que não possui de fato, agindo em contradição com aquilo que defende publicamente. Ou seja, eu sou uma coisa na frente das pessoas e outra quando eu estou em outros ambientes. Isso é bem comum no meio evangélico também. Então, o Evangelho de João, que foi discípulo de Jesus, assim como Mateus, ao abordar o mesmo tema, diz assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui ele está falando da justiça de Deus. João 7:24. Observe a diferença na mesma abordagem. Dois evangelhos abordando o mesmo assunto, porém com orientações parecidas, mas diferentes no seu contexto. João está nos orientando a não esquecer a reta justiça, que é própria de Deus e não dos homens. Bom, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja em Tessalônica, orientou assim, ó: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Ele diz que temos que examinar tudo e reter apenas o que é bom. Ora, isso não é julgamento também? Se eu estou fazendo uma diferença de uma coisa e de outra? Quando Paulo orienta a igreja de Corinto, afirmando que os santos julgarão os anjos e o mundo, não está exatamente falando sobre o julgamento bíblico? Observe o texto. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ele faz essa pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Lê lá, está em 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Ao escrever à igreja em Roma, Paulo aborda o julgamento de novo, mas exorta a olharmos para dentro de nós se estamos incorrendo nas mesmas práticas. Ou seja, ele lembra do texto de Jesus lá. Ele diz assim, ó: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, observa o detalhe, é igualzinho o texto de Mateus. Tá? Eu não posso ser hipócrita. Eu pratico as mesmas coisas. Pensa que escapará do juízo de Deus? Tá lá. Romanos, capítulo 2, versos 1 até o 3. Como você vai julgar se pratica as mesmas coisas? Percebe o que Paulo está falando? Ele está exatamente contextualizando com aquilo que o próprio Jesus falou. Quando o Salmo 1, versos 1 e 2, escreve assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, não é um julgamento dos crentes para que se separem das coisas do mundo e sejam obedientes à lei de Deus? Isso aqui é um julgamento também. Presta atenção nos detalhes do texto. Precisamos julgar, mas com sabedoria, sem hipocrisia, para discernir o que edifica e o que não edifica conforme a palavra de Deus. A Bíblia nunca muda. E os padrões para um ministério pastoral, ou de liderança na igreja, ou de pessoas que são membros de uma igreja, continuam os mesmos. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo mal que dizer de nós. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 8, Paulo ensinando Tito. Então,
Não podemos fechar os olhos para os comportamentos que estão deformando a igreja, atacando o evangelho de Cristo, pois isso sim, isso é hipocrisia. Se olharmos para como Jesus julgava os religiosos da sua época, você vai ver, Jesus não afinava para ninguém. E, ao contrário, ele era extremamente duro com os religiosos hipócritas, que pregavam uma coisa, viviam outra completamente diferente. Esse é o contexto de não julgueis. A Bíblia também nos mostra que existe um tipo de julgamento que é aceitável e até mesmo necessário. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo exorta a igreja a julgar e a disciplinar, olha bem isso, hein? Membro que vivia em pecado grave e público. Ele diferencia o julgamento de dentro da igreja do julgamento de fora da igreja, aqueles que não fazem parte da comunidade da fé, deixando claro que a igreja tem a responsabilidade de manter sua pureza e o seu testemunho, tanto para os de dentro quanto os de fora. A disciplina da igreja, no entanto, não é um ato de condenação, mas de restauração. O objetivo é levar o irmão ou a irmã ao arrependimento e à volta para Deus. Esse tipo de julgamento deve ser feito com amor, com graça, paciência, baseado na palavra de Deus, como Paulo instrui em Gálatas 6:1. Olha o que está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão. Então, aqui o que tem que fazer? Julgar. Porque se eu estou restaurando, eu vou ter que mostrar o pecado da pessoa, vou ter que explicar para ela que ela está errando segundo a palavra de Deus e que ela precisa voltar a praticar as coisas conforme a Bíblia indica. Então, com isso, eu deixo aqui para vocês um pouco desse ensinamento para a gente quebrar essa visão simplista que você não pode julgar nada. Não existe isso. Nós, lembrem que está escrito aqui na Bíblia, nós vamos julgar o mundo e vamos julgar até os anjos. Então esteja preparado para julgar, porque isso é uma tarefa que Deus entregou aos santos que estão com ele e que vão herdar o reino de Deus com ele. Lembre-se disso para que você não seja levado a pensar que você não vai julgar, mas porém você vai julgar junto com Deus, na retidão da justiça de Deus e quando você já estiver lá em cima no grande trono branco. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.